54. Avaliação do funcionamento prático da Convenção. Parágrafo 1º. O secretário-geral da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado convocará periodicamente uma comissão especial a fim de avaliar o funcionamento prático da Convenção e de estimular o desenvolvimento de boas práticas sobre a Convenção. Parágrafo 2º. Para esse fim, os Estados contratantes colaborarão com a Secretaria Permanente da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, a fim de coletar as informações relativas ao funcionamento prático da Convenção, incluindo estatísticas e jurisprudência. Artigo 55. Alteração de formulários. Parágrafo 1º. Os formulários anexados a esta Convenção poderão ser alterados por decisão de uma comissão especial convocada pelo secretário-geral da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, para a qual serão convidados todos os Estados contratantes e todos os membros. A proposta de alteração dos formulários será incluída na ordem do dia da reunião. Parágrafo 2º. As alterações adotadas pelos Estados contratantes presentes na comissão especial entrarão em vigor para todos os Estados contratantes no primeiro dia do 7º mês após a data de sua comunicação pelo depositário a todos os Estados contratantes. Parágrafo 3º. Durante o prazo previsto no parágrafo 2º, qualquer Estado contratante poderá notificar por escrito ao depositário que faz reserva a essa alteração de acordo com o artigo 62. O Estado que tenha feito tal reserva será tratado no que se refere a essa alteração como se não fosse parte da Convenção até que a reserva seja retirada. Artigo 56. Disposições transitórias. Parágrafo 1º. A Convenção será aplicada em todos os casos em que: alínea A, uma solicitação baseada no artigo 7º ou um pedido conforme o capítulo 3 tenha sido recebido pela autoridade central do Estado requerido após a entrada em vigor da Convenção entre o Estado requerente e o Estado requerido. Alínea B, uma solicitação de reconhecimento e execução tenha sido apresentada diretamente a uma autoridade competente do Estado destinatário, após a entrada em vigor da Convenção entre o Estado de origem e o Estado destinatário. Parágrafo 2º. No que se refere a reconhecimento e execução das decisões entre os Estados contratantes desta Convenção, que sejam igualmente partes de alguma das convenções da Haia em matéria de alimentos mencionadas no artigo 48, se as condições para reconhecimento e execução previstas nesta Convenção impedirem reconhecimento e execução de decisão proferida no Estado de origem, antes da entrada em vigor desta Convenção neste Estado, a qual seria reconhecida e executada nos termos da Convenção em vigor, ao tempo em que a decisão foi proferida. Aplicar-se-ão as condições desta última Convenção. Parágrafo 3º. O Estado destinatário não é obrigado, com base nessa Convenção, a executar uma decisão ou um acordo em matéria de alimentos, com relação a pagamentos devidos antes da entrada em vigor da Convenção entre o Estado de origem e o Estado destinatário, salvo no que se refere às obrigações de prestar alimentos decorrentes de uma relação de filiação em favor de uma pessoa menor de 21 anos. Artigo 57. Fornecimento de informações relativas às leis, procedimentos e serviços. Parágrafo 1º. Um Estado contratante, ao tempo em que depositar seu instrumento de ratificação ou de adesão, ou que fizer declaração prevista no artigo 61 da Convenção, fornecerá à Secretaria Permanente da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, alínea A, descrição de sua legislação e de seus procedimentos relativos às obrigações em matéria de alimentos. Alínea B,
descrição das medidas que tomara para satisfazer as obrigações decorrentes do artigo 6º. A linha C, descrição da forma pela qual fornecerá aos demandantes acesso efetivo aos procedimentos de acordo com o artigo 14. A linha D, descrição de suas regras e procedimentos de execução, incluindo quaisquer limites à execução, principalmente das regras de proteção ao devedor e os prazos de prescrição. A linha E, qualquer declaração relativa ao artigo 25, parágrafo 1º, a linha B e parágrafo 3º. Parágrafo 2º. Os Estados contratantes poderão, para satisfazerem suas obrigações decorrentes do parágrafo 1º, utilizar formulário de perfil do país, recomendado e publicado pela Conferência da Haia de Direito Internacional Privado. Parágrafo 3º. As informações serão mantidas atualizadas pelos Estados contratantes. Capítulo 9. Disposições finais. Artigo 58. Assinatura, ratificação e adesão. Parágrafo 1º. A Convenção estará aberta para assinatura dos Estados que eram membros da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado quando da 21ª sessão e dos demais Estados que participarão daquela sessão. Parágrafo 2º. Ela será ratificada, aceita ou aprovada e os instrumentos de ratificação, aceitação ou aprovação serão depositados junto ao Ministério dos Assuntos Estrangeiros do Reino dos Países Baixos, depositário da Convenção. Parágrafo 3º. Qualquer outro Estado ou organização regional de integração econômica poderá aderir à Convenção após sua entrada em vigor, de acordo com o artigo 60, parágrafo 1º. Parágrafo 4º. O instrumento de adesão será depositado junto ao depositário. Parágrafo 5º. A adesão somente terá efeito nas relações entre o Estado que adere e os Estados contratantes, que não tiverem oposto objeção a essa adesão nos 12 meses seguintes à data da notificação prevista no artigo 65. Tal objeção poderá igualmente ser oposta por qualquer Estado ao tempo de sua ratificação, aceitação ou aprovação da Convenção posterior àquela adesão. Tais objeções serão notificadas ao depositário. Artigo 59. Organizações regionais de integração econômica. Parágrafo 1º. Uma organização regional de integração econômica constituída unicamente de Estados soberanos e que tem competência sobre algumas ou todas as matérias reguladas por esta Convenção, poderá igualmente assinar, aceitar, aprovar ou aderir a esta Convenção. A Organização Regional de Integração Econômica terá, nesse caso, os mesmos direitos e obrigações que um Estado contratante, na medida em que a organização tenha competência sobre as matérias regidas pela Convenção. Parágrafo 2º. No momento da assinatura, da aceitação, da aprovação ou da adesão, a Organização Regional de Integração Econômica notificará ao depositário, por escrito, das matérias regidas por esta Convenção, cuja competência lhe foi transferida por seus Estados-membros. A organização notificará prontamente o depositário, por escrito, sobre qualquer modificação na delegação de competência especificada na notificação mais recente feita com base neste parágrafo. Parágrafo 3º. No momento da assinatura, aceitação, aprovação ou adesão, uma organização regional de integração econômica poderá declarar, de acordo com o artigo 63, que tem competência sobre todas as matérias regidas por esta Convenção e que os Estados-membros que transferiram suas competências à Organização Regional de Integração Econômica neste âmbito estão vinculados a esta Convenção, pelo efeito da assinatura, aceitação, aprovação ou adesão da organização. Parágrafo 4º. Para os fins de entrada em vigor desta Convenção,
qualquer instrumento depositado por uma organização regional de integração econômica não será levado em conta, a menos que a organização regional de integração econômica faça uma declaração de acordo com o parágrafo 3º. Parágrafo 5º. Qualquer referência a Estado contratante ou a Estado nesta convenção aplicar-se-á igualmente, quando apropriado, à Organização Regional de Integração Econômica, que seja parte, quando a declaração for feita por uma organização regional de integração econômica, de acordo com o parágrafo 3º, toda referência a Estado contratante ou a Estado nesta convenção aplicar-se-á igualmente, quando cabível, aos Estados membros da organização.